Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, juventude amada. Se Jesus voltasse agora e olhasse bem nos seus olhos e dissesse: você topa agora mesmo ir comigo para o reino definitivo? Você seria livre para dizer sim, ou se encontraria ainda presa a este mundo? Será que nós seríamos verdadeiramente livres? Ou responderíamos: deixa para depois? Essa pergunta a respeito da liberdade nos ajuda a introduzir no nosso tema, porque há um dom maravilhoso que Deus deu a todos nós, e esse dom aflora na juventude. Esse dom é a liberdade. Deus nos dotou do dom maravilhoso da liberdade. E como nós amamos a liberdade! Desde criança, nós vamos aprendendo a sonhar com a liberdade. A sonhar com aquele momento onde nós podemos, entre aspas, nos tornar senhor de nós mesmos. Aquele momento onde nós podemos fazer escolhas a partir das nossas convicções. Como nós amamos a liberdade. A juventude está intimamente ligada à liberdade. E meus irmãos, a liberdade se liga intimamente ao tema do nosso acampamento. Não vos afasteis nem para a esquerda, nem para a direita. Saiba que é o mau uso da liberdade que nos faz caminhar para a esquerda ou para a direita. E é o bom uso da liberdade que nos coloca no caminho, que é Jesus Cristo. Diante disso, nós vamos refletir o quarto tema desse acampamento, que eu chamei de A Lei de Cristo é a Liberdade. Esse é o nosso tema. A lei de Cristo é a liberdade. Diz para o jovem que está do seu lado aí: a lei de Cristo é a liberdade. Para refletir esse tema, nós vamos tomar como base um texto da Sagrada Escritura, que nós poderíamos nomeá-lo de a Carta da Liberdade. Trata-se da carta de São Paulo aos Gálatas. Abre comigo aí no capítulo 5, versículo 1. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Você pode achar aí, deixa a Bíblia aberta. Nós vamos passear um pouco pela carta aos Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Repetindo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse aforisma de São Paulo, essa máxima de São Paulo, dá o contorno de toda a nossa formação.
É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas o que é que está por trás desses dizeres de São Paulo? São Paulo estava na sua terceira grande viagem missionária e ele estava revisitando algumas comunidades que ele havia fundado. São Paulo então passava por algumas regiões da Europa, como a Grécia, passava por algumas regiões da Ásia Menor, e muito possivelmente quando São Paulo estava visitando a comunidade dos Coríntios, ele escreveu essa carta e enviou à comunidade dos Gálatas, muito provavelmente no inverno do ano 57. Mas quem é esse povo que recebe essa carta de São Paulo? Quem são os Gálatas? Nós estamos falando de uma região situada na atual Turquia, chamada de Galácia. São Paulo, na sua segunda viagem missionária, caminhando por muitas regiões, ele adoeceu quando passava por essa região. E por causa de uma doença, lá São Paulo se deteve por mais de um ano. Mas, como de todo mal Deus tira um grande bem, São Paulo aproveitou a oportunidade da doença para ficar ali e evangelizar aquela região. São Paulo então anunciou o evangelho. São Paulo fundou não apenas uma comunidade, mas uma pequena rede de comunidades. São Paulo formou uma liderança naquele lugar, como grande missionário que era. E quem é exatamente esse povo que São Paulo evangeliza, que São Paulo forma, que São Paulo lidera? A região da Galácia é uma região que continha alguns judeus, mas não muitos judeus da diáspora. Aquela região era, na verdade, um misto de diversos povos. E esses muitos povos situados nessa região chamada de Galácia eram gentios, eram pagãos. Nós estamos falando então de pessoas que não adoravam o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pessoas que na sua grande maioria eram politeístas. Esse era o cenário da evangelização de São Paulo. Algo que condiz muito com o seu chamado. Afinal de contas, Jesus Cristo escolheu São Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Aquele que tem a missão de levar o evangelho aos pagãos, aqueles que ainda não conheciam a Deus, aqueles que tinham uma cultura contrária ao evangelho. Essa era a missão de São Paulo. Um dia São Paulo desbravou esse lugar, formou uma comunidade nesse lugar. Então os anos se passaram, São Paulo saiu daquela região, estava em Corinto, recebeu uma notícia a respeito da situação dos Gálatas, escreveu uma carta e enviou aos Gálatas. Eu trago tudo isso para que fique muito claro para nós quem é o público a quem se dirige essa carta. Nós estamos falando então de uma pequena rede de comunidades formada em sua maioria por gentios. A sua maioria, a grande massa, gentios que se converteram. E é muito curioso o modo como São Paulo inicia a sua carta. Porque normalmente, nas outras cartas, São Paulo escreve uma saudação, depois ele passa da saudação para um agradecimento, e aí sim ele entra num ensino ou em uma exortação. Mas aqui, quando São Paulo escreve aos Gálatas, ele quebra esse esquema. Ele faz sim uma saudação, agradecendo a Deus, mas ao invés de entrar no agradecimento das pessoas da comunidade, São Paulo vai direto para o conteúdo, direto para a exortação. Ou seja, São Paulo escreveu aquela carta com muita pressa. Não apenas com muita pressa, mas com muito zelo, com muito amor. É uma carta onde nós encontramos, além de uma profunda teologia, nós encontramos muita paixão, muito amor.
São Paulo, além de escrever com a cabeça, ele também escreve com o coração. Ele precisa dizer algo urgente aos seus filhos, àquela comunidade que ele fundou. E o que São Paulo precisa escrever de tão urgente? Olha comigo, no capítulo 1, no versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. O que São Paulo está dizendo aqui, irmãos, é algo gravíssimo. Naquela comunidade fundada por São Paulo, há pessoas que estão abandonando Jesus Cristo para ficar com outro conteúdo. Está acontecendo uma substituição da fé, uma troca no conteúdo essencial. Isso é tão grave, mas tão grave, que nos versículos seguintes, São Paulo vai afirmar que as pessoas que estão trabalhando para isso acontecer são anátemas, que significa são malditas, são pessoas que devem ser separadas da comunidade. Por que São Paulo está tão louco da vida? O que está acontecendo de fato ali com os Gálatas? O que aconteceu é que São Paulo fundou a comunidade, formou uma liderança, mas quando São Paulo saiu dali para evangelizar em outros lugares, vieram falsos mestres com uma falsa doutrina. E quem eram esses falsos mestres, senão os chamados judaizantes? Homens que por vezes poderiam até se dizer judeus convertidos. Homens que na verdade eram completamente apegados à Torá, à lei de Moisés, o estilo de vida dos judeus. Homens que não viviam ainda a novidade do Evangelho. Esses judaizantes, esses falsos mestres, estavam pressionando então esses gentios que se convertiam, que eram cristãos. E qual é exatamente a pressão que eles estão exercendo? Eles diziam para esses convertidos, diziam para a comunidade, que era necessário que todos passassem pelo rito da circuncisão, que marca a entrada no judaísmo, e consequentemente a observância das demais leis, dos ritos judaicos, para a salvação. Nós estamos diante de um problemão. A aceitação dessa doutrina deve nos levar ao seguinte entendimento lógico. Eles estão afirmando que a fé em Jesus Cristo é insuficiente, que aquilo que Jesus Cristo nos deu por graça, com a sua cruz e ressurreição, é insuficiente. Eles estão dizendo que é insuficiente porque os cristãos precisavam naquele tempo, segundo o seu critério, também observar a lei de Moisés. Em outras palavras, eles estão dizendo, não basta só ser cristão, você precisa antes ser também um judeu, viver como um judeu. Essa teoria, essa visão, esse pensamento é um golpe na chamada universalidade da fé. Juventude, o nosso primeiro Papa, São Pedro, aprendeu a universalidade da fé a duras penas. Atos dos Apóstolos, capítulos 13 e 14, vai nos mostrar isso. Como é que Deus foi dobrando o coração de São Pedro para que ele entendesse que a salvação é para todos. A salvação não é só para os judeus. A salvação é para os judeus, mas é também para os gentios. E os gentios, uma vez evangelizados, uma vez que eles recebem a salvação,
Eles devem viver como Cristo, viver em Cristo, a chamada vida no Espírito e não todo o caminho que os judeus traçaram. São Pedro aprendeu isso a duras penas. Mas veja o que está acontecendo com os Gálatas. Os Gálatas experimentaram a novidade do Evangelho. Um dia receberam o Espírito Santo. Estavam caminhando no Espírito Santo, mas agora estão regredindo na fé, porque estão se apegando à lei judaica. Talvez aqui no nosso meio, alguém faça a seguinte pergunta: Leandro, mas quer dizer então que São Paulo ele era contrário à lei dos judeus? Ele se opõe à lei? Não. São Paulo ele entende muito bem o valor da lei. É por isso que ele está trazendo esse ensino. Ele sabe o valor da lei, mas ele sabe muito bem que o Evangelho é infinitamente superior ao modo de viver dos judeus. São Paulo entende muito bem aquilo que está escrito na carta aos Hebreus, que a lei contém apenas sombra dos bens futuros. A lei aponta para algo maior que é o Evangelho. São Paulo entende muito bem que a lei é justa e ela foi dada para homens injustos, para que esses homens injustos tenham consciência dos seus pecados, mas a lei em si mesmo, ela não liberta do pecado, ela não tira do pecado. São Paulo tem a consciência muito clara de que a lei foi dada para que a graça pudesse ser solicitada. E esse é o problema então. Os Gálatas já haviam recebido a graça de Deus, mas estão desprezando a graça de Deus por um apego. Estão regredindo para a segurança do judaísmo. Aqui está, portanto, o X da questão. Aqueles judaizantes possuem uma certa saudade de um tipo de religião aonde o homem vive pelos seus méritos, pelos seus esforços, por aquilo que é exterior, mas que deixam de lado a simplicidade da fé agindo no amor. Esse é o X da questão. Diz para quem está do seu lado: esse é o X da questão. Nesse momento nós podemos então nos perguntar: e o que isso tem a ver comigo? O que isso, esse quadro da carta aos Gálatas, tem a ver com a nossa juventude hoje? É verdade que nós não estamos passando exatamente por essa situação. O nosso problema não é que os jovens da Javenice, os jovens católicos estão deixando de ser católicos para se tornarem judeus. Pode ser que um ou outro faça isso, mas não é o grande problema nosso. Mas se nós entendermos a essência do problema, a questão de abandonar aquilo que é essencial, a graça de Deus, a vida no Espírito, para se apegar à lei, às rituais, àquilo que é externo, nós vamos encontrar então no meio da juventude, no meio do mundo cristão, muitas semelhanças. E eu quero citar duas delas. Hoje em dia, quando uma pessoa olha para a liderança, para alguns líderes da igreja, é muito comum a pessoa ficar escandalizada com o relaxamento moral. E a mídia escancara isso ainda mais. Então a pessoa olha para um líder e vê todo o relaxamento moral dela, e a pessoa fica completamente indignada com a vida moral daquele líder, e ela começa a pensar: Deus me livre de viver desse jeito. É muito bom que ela pense isso. E então ela deseja dar uma resposta contrária a isso. Ela começa a pensar: comigo vai ser diferente.
Eu não quero viver desse jeito, dando escândalo, não. Eu quero é radicalizar a minha fé. Eu quero viver do jeito que Deus mandou. E isso é muito bom. Nós podemos acrescentar a esse quadro, uma situação natural muito presente na vida da juventude. O jovem é batizado no Espírito Santo. O jovem faz uma experiência de Deus e ele se apaixona por Jesus Cristo. Ele está encantado com a pessoa de Jesus Cristo, encantado com a igreja, encantado com a comunidade. E como ele tem muito vigor, muita força física, muita disposição, então ele quer radicalizar a sua vida na igreja, radicalizar a sua vida de fé. Isso faz parte do jovem. O jovem é aquele que quer viver as coisas com intensidade. Mas o que acontece? Tanto essa pessoa que quer radicalizar a sua vida moral, como aquele jovem que quer viver intensamente, muitas vezes sem perceber, ele radicaliza a sua fé em vista daquilo que é secundário e não em vista daquilo que é essencial. Esse tem sido um erro muito comum. O jovem quer radicalizar e isso é bom, mas ao invés de pisar o pé no acelerador em vista daquilo que é essencial, ele vai em vista daquilo que é secundário. O jovem, por exemplo, ele começa a acelerar nas regras, naquilo que é exterior, na volta de uma fé pautada no passado, fora do nosso tempo, e sem perceber, ele vai entrando num neofarisaísmo, aonde ele vive inchado, cheio de orgulho. Por exemplo, o jovem, ele estuda, ele começa a entender a forma de se portar liturgicamente, e isso é muito bom. Aí ele vai na missa e ele nem respira. Ele fica com a mãozinha junta para não correr o risco de bater palma. É claro que é uma caricatura que eu estou fazendo, mas é para a gente entender o problema. Mas porque ele entende muito bem a sua postura, ele nem respira na hora da missa, ele começa a achar que ele é melhor do que aquele outro, que não entende o jeito perfeito de ter uma postura. Ele acha que a questão está no exterior e não no coração. Outro jovem se acha melhor do que todos os outros, porque ele se veste como se vestia na Idade Média. Outro jovem estuda o catecismo conosco no projeto Cristificar, estuda a doutrina da igreja, e porque ele começa a ser conhecedor dessas coisas, ele começa a se julgar melhor do que os outros que ainda não conhecem. Então ele começa a pensar que ele é uma espécie de cavaleiro medieval, um cavaleiro templário, que ele tem a missão de dar cacetada em todo mundo na rede social. Eu falo mesmo, eu discuto mesmo, eu brigo mesmo na rede social porque eu estou defendendo a fé. E ele se julga muito acima de todos os outros. Então veja, aos pouquinhos, sem perceber, o jovem vai entrando numa dinâmica onde ele acha que ele é bom por aquilo que ele faz com o seu esforço, por aquilo que ele conquistou. Eu sou bom perante a Deus porque eu cumpro regras, porque eu me esforço e porque eu sou melhor do que os outros. Isso seria um neofarisaísmo. Outra semelhança muito comum que nós podemos enxergar, e eu não estou falando só da nossa realidade, mas estou falando num todo da igreja. Outra semelhança que nós podemos ver nisso, é que quando nós somos crianças, adolescentes, e estamos dentro da igreja, dentro da comunidade, é normal que as pessoas determinem o rumo da nossa vida. A todo tempo um líder da igreja, da comunidade, diz para uma criança, para um adolescente: agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo. Isso é muito bom, é um sinal de zelo, porque normalmente as crianças, os adolescentes, ainda não têm a mentalidade bem formada. Mas veja só, há um momento onde nós vamos crescendo e nós precisamos passar por um processo de emancipação.
Precisamos assumir a famosa liberdade. Há um momento onde essa pessoa precisa conhecer a sua fé com mais profundidade, ela precisa de formação, como nós estamos vivendo aqui, e a partir dessa formação que ela recebe, como nós recebemos na pregação do Geraldo, aí sim ela vai para a vida e começa a tomar decisões, fazer escolhas a partir da verdade que ela conheceu. Mas qual tem sido o problema da vida de muitos jovens? Ele já não é mais uma criancinha, não é mais um adolescentezinho. Já é um jovem, 18, 19, 20, e às vezes até um adulto de 40, 50 anos, e continua querendo que o tempo todo a liderança pegue ele pela mãozinha e tome as decisões para a sua vida. Vamos de novo às caricaturas, mas isso nos ajuda a entender. O jovem está lá na casa de formação da comunidade dele, ele vê uma pilha de cadeira suja, ele sabe que amanhã tem um encontro e ele fica de braço cruzado. Se não vier um líder mais velho e falar, por favor, pega o paninho e limpa a cadeira, ele não faz isso, porque ele não toma uma decisão. Ele não é livre para escolher aquilo que é bom, para ajudar a sua comunidade. Mas se alguém manda, aí ele faz. Outro jovem tem o desejo de estudar. Quer entrar para uma faculdade, quer fazer um curso. Só que ele é incapaz de tomar decisão. E aí ele vai procurar um diretor espiritual, um líder, um irmão mais velho, para que esse irmão determine totalmente o rumo da sua vida. Ele quer um irmão que fale assim, ó, esse curso você não vai, nessa faculdade você não passa perto, mas por mim você tem que ir nessa. E o jovem vai. E veja que isso é muito fácil, porque se ele vai, se lasca e dá tudo errado na sua vida, ele coloca a culpa no irmão. Não tomar decisão, às vezes, é mais cômodo. E aí, sem perceber, o jovem entrou na dinâmica da lei. Eu só sei fazer o que me mandam. Eu só faço o que a regra manda. Eu só caminho na regra. E sem perceber, o jovem vai assumindo para com Deus uma espécie de ideia determinista. Deus deve, através da comunidade, através dos irmãos, determinar tudo aquilo que eu tenho que fazer. Olha só. Aí o jovem quer namorar, quer depois casar, constituir uma família, e ele entra em crise, porque ele pensa da seguinte forma: Deus escreveu lá nas estrelas com quem que eu tenho que casar. Desde todo o tempo ele fez essa mulher para a minha vida. Então vai acontecer um momento onde fatalmente nós vamos nos encontrar, quer queiramos ou não. Calma, jovem. É verdade que a gente reza e que Deus ilumina. É verdade que através da comunidade Deus vai falar assim, não, essa aí é pagã, não vale a pena não. É verdade que de vez em quando a gente vai rezar e aí Deus vai dar um joinha, ó. Essa aí é legal. Ela tem os mesmos princípios, Ele vai iluminar. Mas Deus não quer fazer de você e de mim um robozinho, aonde Ele determina todas as coisas da nossa vida. O Senhor nos fez para a liberdade. Há um momento onde Deus quer que nós sejamos maduros para tomar decisões. Há um momento onde Deus quer que você seja maduro para tomar decisões. Os Gálatas não estavam vivendo uma vida madura na fé. Não quiseram viver essa vida no Espírito e estavam regredindo para a vida pautada na lei. Pergunta para quem está do seu lado: e você, é maduro para tomar decisões?
Sabe o que o São Paulo diz aos Gálatas a respeito de toda essa problemática no capítulo 3? Ó Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou? Eu ficava lembrando daquele meme, daquela tirinha que a gente encontra por aí. São Paulo ditando aquilo que é para ser escrito para o seu ajudante. E aí São Paulo diz assim para os seus ajudantes: escreve aí, ô bando de burro. Daí o ajudante fala: São Paulo, a gente não pode escrever isso. Ah, então coloca, seus insensatos. Mas é isso. Se nós pautamos a nossa vida de fé só em regras, só em mérito, só no nosso esforço, se nós negarmos a liberdade que Deus nos deu, então nós somos insensatos. É o que São Paulo, é que a palavra de Deus está nos dizendo. Para corrigir isso, para orientar a comunidade dos Gálatas, São Paulo fala a respeito de duas coisas fundamentais, que devem ser gravadas no nosso coração. São Paulo fala a respeito da graça e sobre o efeito imediato da graça em nós, que é a liberdade. Vamos olhar esses dois pontos. Primeiro, a graça. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Sois assim tão insensatos, a ponto de depois de teres começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Se nós estivéssemos acompanhando desde o capítulo 1, nós íamos perceber que São Paulo está a partir do capítulo 2 e aqui no capítulo 3, fazendo a pergunta mais importante de todas. Não existe pergunta mais importante do que essa. São Paulo está perguntando: como é que nós somos justificados? Ser justificado significa: como é que eu abandono a vida de pecado e entro numa vida de amizade com Deus, de intimidade com Deus? Poderia também ser a seguinte pergunta: como é que eu sou salvo? Como é que eu vou para o céu? Não existe pergunta mais importante do que essa. Como é que nós somos justificados? Nos tornamos amigos de Deus? Juventude, o nosso pecado é queimado pelo poder, pela ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que Jesus envia sobre nós, ele é a remissão dos nossos pecados. E ao mesmo tempo em que o Espírito Santo é dado para queimar os nossos pecados, ele é dado para habitar em nós. E quando o Espírito Santo habita em nós, então nós somos íntimos de Deus. A graça é o Espírito Santo. Então São Paulo está dizendo: Gálatas, como é que vocês foram justificados? Como é que aconteceu? Por acaso vocês estavam cumprindo a lei judaica? Não, vocês eram pagãos.
não seguiam nenhum ritual. Então, como é que aconteceu na vida de vocês esse milagre? Como se deu? O evangelho foi pregado. Então, quando o evangelho é pregado, a fé entra pelos ouvidos. E a fé, então, gera no nosso coração a convicção de que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Viveu como nós em tudo, exceto no pecado. Morreu numa cruz, ressuscitou, e Ele é aquele que dá o Espírito Santo. Então, quando os Gálatas foram evangelizados e o coração se encheu de fé, eles começaram a desejar o Espírito Santo. Se abriram ao Espírito Santo e receberam gratuitamente o Espírito Santo. Aqui está então o conceito-chave da carta aos Gálatas. A salvação que Deus nos dá, a justificação é de graça. É uma graça, é o Espírito Santo. Não é que nós fizemos muitas coisas para merecer ser amigos de Deus. Muito pelo contrário. Nós tínhamos uma dívida enorme por causa do nosso pecado. Mas mesmo assim, na sua infinita bondade, Deus morre por nós numa cruz e nos dá o Espírito Santo. A amizade para com Deus, a salvação e, consequentemente, o céu é uma graça, é um dom. E nós só podemos fazer coisas boas depois que nós recebemos a graça. Então diz para quem está do seu lado, tudo é graça. E diz agora, o Espírito Santo é a graça. Uma vez então que a graça, o Espírito Santo de Deus está agindo em nós, um efeito imediato da graça de Deus no coração do homem é a liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E então nós caminhamos pela carta de São Paulo e chegamos agora no ápice da carta. No momento em que São Paulo faz a sua defesa mais apaixonada do Evangelho, falando exatamente de liberdade. Aqui no capítulo 5 e também no capítulo 6, nós entramos no grande paradoxo da carta aos Gálatas. Numa aparente contradição que é linda demais. Que aparente contradição é essa? Que a lei de Cristo é a liberdade. A lei de Cristo é a liberdade. Veja, naquele tempo, um escravo, ele podia ser comprado por um senhor. E então ele começava a servir outro senhor como escravo. Isso não é uma mudança de condição, apenas de senhorio, uma mudança de amo. Mas também naquele tempo, era possível que um senhor comprasse um escravo e redimisse esse escravo. Ele comprava o escravo e ele podia, com a sua bondade, libertar aquele escravo. Aí sim estava uma mudança de situação. Ele deixava de ser escravo para ser livre. É exatamente isso que Jesus fez por nós. Jesus nos comprou com o seu sangue. Ao morrer numa cruz e ao ressuscitar, Jesus nos comprou, nós pertencemos a Ele. Mas uma vez que Ele nos comprou, o que Ele faz? Ele nos dá liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então creia, jovem, a vontade de Deus para nós é que nós não sejamos escravos de nada. E aquilo que nos escraviza é o pecado. Deus não quer que nós sejamos escravos de nada. E aquilo que nos escraviza é o pecado. Deus colocou nos animais tudo aquilo que eles devem fazer, como se fossem robozinhos. Mas nós não.
O Senhor deu a nós capacidade de entender a verdade com a inteligência. Compreender aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Aí está a inteligência iluminada pela fé. E o Senhor nos deu vontade para nos decidirmos por aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Deus fez o homem livre e a liberdade que nós perdemos, Jesus nos devolve quando Ele morre numa cruz, ressuscita e nos dá o Espírito Santo que nos faz livres. Diz para o jovem do seu lado: Deus te quer livre. Antes de concluir, deixa eu só abrir um parênteses aqui. É verdade que muitas vezes a gente passa por uma grande crise de liberdade. Como é que funciona essa crise? Nós estamos apaixonados por Cristo, apaixonados pela esposa de Cristo, que é a igreja. Nós queremos fazer a vontade de Deus, isso está em nós. E aí a gente vai vivendo e vai percebendo que a gente pisa demais na bola com Deus. A gente cai demais em pecado. A gente faz o mal que não queremos fazer. Nós vamos percebendo isso. Aí a gente chega na seguinte conclusão lógica: para dar um jeitinho nesse meu problema de tanto cair no pecado, de fazer o mal que eu não quero, tem uma saída. E se Deus viesse, a gente fica imaginando, e Ele roubasse a minha liberdade? Ia ser ótimo. Ele tira a minha liberdade, eu não erro, eu não peco mais, e Ele me prende totalmente nele. Ou você nunca pensou esse tipo de coisa? Acabaria o nosso problema. Só que Deus nunca vai tirar a nossa liberdade, porque Deus é amor. E a razão de tudo é o relacionamento de amor. Deus fez o ser humano para se relacionar com Ele em amor e para que o ser humano se relacione uns com os outros em amor. Nisso está a razão de tudo, nisso está a felicidade. E não há amor se não há liberdade. Se um homem casado, por exemplo, coloca a arma na cabeça da sua esposa e começa a dizer: você vai fazer isso para mim, aquilo para mim, e ela começa a fazer então, por medo de levar um tiro, isso não é amor, isso é escravidão, isso é pressão, isso é um crime. Só há amor quando há um encontro entre duas liberdades. Só há um relacionamento de amor se Deus na sua liberdade se dá a mim e eu na minha inteira liberdade me dou a Ele. É por isso que Deus nunca vai roubar a liberdade que Ele deu para você. Ele te fez livre para que eu e você possamos construir com Ele um relacionamento de amor. Fecho parênteses e entro já na conclusão. Fechando a nossa formação, Paulo nos alerta para um último risco. Se os Gálatas estavam caminhando para uma direita, vamos dizer assim, para um risco do apego à lei, de fazer tudo pelo seu esforço, de abandonar a liberdade do Evangelho, agora com essa pregação dele sendo incisivo na liberdade, os Gálatas corriam o risco de ir para o outro extremo, que também leva à escravidão. Outro extremo terrível, chamado de liberalismo. O que é isso? É aquela ideinha de pensar assim: eu sou livre, então fazendo aquilo que eu quero, não importa o que seja, isso também é da vontade de Deus? Cuidado com esse tipo de pensamento completamente liberal. Olha comigo aí, nós vamos encerrar com essa parte, capítulo 5, versículo 13.
5, versículo 13. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor, pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne. Nós não podemos fazer da liberdade uma desculpa para servir a carne. E entenda a carne aqui como um apego, como uma escolha tão somente por aquilo que é temporal, passageiro. Isso é a vida na carne. São Paulo está dizendo que se nós colocarmos todo o nosso amor apenas naquilo que é passageiro, então nós nos tornamos escravos daquilo que é passageiro, daquilo que é temporal. Para entender bem isso, São Paulo disse assim: vocês lembram que Abraão teve 2 filhos? Um é Ismael e o outro é Isaque. Qual a diferença entre os dois? Diz São Paulo: Ismael não é filho que nasce como um fruto da relação entre Abraão e a sua esposa. Ele vem da relação entre Abraão e uma escrava. Ismael é filho da escravidão, embora seja o primeiro. E Isaque é diferente, porque Isaque, entre aspas, é um filho sobrenatural. Isaque é um milagre. Abraão e Sara estavam em idade avançada, não podiam os dois ter filhos, mas Deus cumpriu a sua promessa, realizou o milagre e deu um filho, Isaque. Quando Isaque começou a crescer, o mais velho Ismael perseguia o mais novo, e então o mais velho Ismael foi deixado de lado, foi abandonado, e Isaque se torna o herdeiro, o primeiro amor da família, o que dá sentido àquela realização, a sequência da vida daquela família, o centro das coisas. Veja, esses 2 filhos simbolizam 2 amores que estão dentro de nós. Quando nós nascemos, nós somos como Ismael. Nasce junto conosco um amor natural, um apego pelas coisas do mundo. Nós nascemos apegados àquilo que nos dá prazer, apegados para fugir da dor. Mas num santo momento da nossa vida, conforme nós vamos caminhando, um amor maior entra na nossa vida. Nós experimentamos um amor maior que nos realiza, que dá sentido a todas as coisas e que nos leva para a vida eterna, e esse amor é Jesus. Se Ismael simboliza esse amor natural que nos escraviza a este mundo, Isaque simboliza o amor maior, o amor por Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele dá sentido a todas as coisas aqui. Ele nos faz viver livre aqui e Ele nos leva para a eternidade. Então, jovem, se você já experimentou o amor de Jesus, já tem caminhado na vida no Espírito, não faz sentido deixarmos de ser Isaque para ser Ismael, voltar ao apego da carne. Afinal de contas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Diz para quem está do seu lado: é para a liberdade que Cristo te libertou. Fica de pé.
Mas e se agora mesmo eu me sinto vivendo uma vida ismaelita, um escravo da carne? O que eu faço? E se constantemente as paixões dentro de mim me arrastam para os apegos deste mundo e eu me torno de novo escravo àquilo que é passageiro? E agora? E se eu me sinto acorrentado, o que eu faço? Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo. Deixar-vos guiar pelo Espírito Santo. Para viver livre todos os dias, o remédio é o Espírito Santo. Se o sujeito está na cachaça, viciado, não adianta você falar para ele: para de beber, meu. Às vezes até ele fala para si, mas não consegue. Às vezes você vê um jovem viciado em qualquer coisa, num vício sexual, você pode falar para ele: sai dessa. Mas às vezes até ele já quer sair dessa, está sofrendo, só que ele não consegue. Não adianta só dizer seja livre, é preciso dar o remédio, e o remédio é o Espírito Santo. O remédio é o Espírito Santo. Então, quando as paixões estiverem a todo vapor, te arrastando para o pecado, o refrigério contra toda paixão desordenada é o Espírito Santo. Lembra dos 3 jovens jogados na fornalha no livro de Daniel? Eles estavam no meio da maior fornalha de todas, mas eles se entregaram a Deus, e Deus fez um milagre. Havia um vento que umidificava a fornalha por dentro, e eles não foram consumidos. Se a paixão dentro do seu coração é uma fornalha que te arrasta para o pecado da carne, o refrigério é o Espírito Santo. Se entrega ao Espírito Santo, que ele traz o frescor no meio das paixões desordenadas. Se a minha inteligência está obscurecida e eu não sei mais aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, então o Espírito Santo ele vem como um fogo que ilumina a minha mente, porque no dia de Pentecostes ele veio como línguas de fogo que revelaram plenamente a verdade de Cristo. Mas se a minha vontade está presa no pecado, então o Espírito Santo vem como um vento impetuoso, e o vento move. Então o vento tira a minha vontade daquela escravidão, daquele apego, e faz ela livre. E uma vez que ela está livre, agora vem uma brisa suave que me impulsiona para Cristo, que sempre me mantém livre, porque no dia de Pentecostes ele veio também como um vento. O segredo é esse. Se estamos num barquinho navegando rumo ao céu, abre logo a tua vela e deixa o Espírito Santo te impulsionar na liberdade que Deus te deu, e assim serás feliz, e assim será livre. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Não nos resta outra coisa senão nos render à ação do Espírito Santo, se não gritar pelo Espírito Santo, se não desejar o Espírito Santo, se não pedir agora mesmo que Jesus Cristo mais uma vez derrame o seu remédio sobre cada um de nós, o dom que é gratuito, o Espírito Santo. Vamos rezar, jovens, vamos clamar o Espírito Santo. Jesus, nós nos arrependemos
de todo mau uso da liberdade, de todo moralismo, apego àquilo que é exterior, apego à lei, mas também de toda libertinagem, todo liberalismo. Tem piedade de nós. Facilmente nós nos escravizamos. Então envia sobre nós o Teu Espírito Santo, como enviaste em Pentecostes, línguas de fogo, um vento impetuoso, que faz o ser humano livre, livre para amar, livre para amar. Vem, Espírito Santo de Deus. Presença forte em mim, eu posso dizer que habitas aqui, porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos seus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Sabe quem é que pode cantar essa canção? Chamando Jesus de o seu tesouro, da sua herança, a sua riqueza, que tem sede a cada dia mais dele, da sua graça. Só um homem livre. Só um homem livre. Então vamos pedir a graça para que essa música seja também o nosso estilo de vida. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, Jesus. Enche essa casa, essa assembleia da Tua graça, da Tua graça, da Tua bondade. Oxe, cantaria.